última lição da semana passada, onde parou o senhor em lista? Em lista diferente. 33? É o tópico 3, né? Vamos eliminar as divisões e a página 34. Vamos ler o texto novamente, está em 1 Coríntios 3. Nós nos situarmos. 1 Coríntios 3, versículo 1 ao versículo 23. Coríntios 3, versículo 1 ao 23 diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um conforme edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente e seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Ti por essa manhã que o Senhor nos dá, Senhor meu Deus. Obrigado pela fidelidade do Senhor, pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar a Tua boa palavra nessa manhã, Senhor meu Deus. Que nós possamos aprender com o Senhor, ó Deus, mais a Tua palavra. Que essa palavra venha transformar, ó Deus, as nossas vidas, Pai, para que nós vivamos, ó Pai, conforme os Teus princípios, os Teus propósitos. Nós te damos honra, glória, dá-nos capacitação e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo chave, que nós vamos ler, não esquecer, está em 1 Coríntios 3,9. Nós vamos repetindo, que é: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos lá? Porque somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3,9. Mais uma vez. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3,9. Isso.
Bom, só vamos relembrar algumas coisas da aula passada, né? Nós fizemos a parte da introdução, que nós vimos que há dois inimigos, né, que é o mundanismo e a carnalidade, ou seja, o interior e o exterior. O mundanismo são as coisas que tentam nos atingir, e a carnalidade é aquilo que está em nós. Então, nós vamos lutar em todo o tempo, lutar contra a nossa carne, porque toda vez que a nossa carne se manifesta, aí nós vamos ver justamente o que? As contendas, as divisões, as discórdias e essas coisas mais. Porque isso era uma característica da igreja de Corinto. Corinto era uma igreja briguenta, era uma igreja que houve partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí aconteceu o que? A igreja era dividida, e esse povo brigava, mas brigava mesmo, onde literalmente tanto Noé mandava relatório para Paulo e falava: a igreja está dividida. Por quê? Porque um é desse, um é daquele, outro é daquele. E aí nós fomos vendo que, a primeira ele falava sobre a manifestação da carnalidade. Então é interessante, né, que o próprio apóstolo Paulo, ele não amacia a igreja, não. Ele fala assim: se vocês estão nesse negócio aí de divisão, é porque vocês estão carnais, vocês não deixaram de ser carnais ainda. Ou seja, ele fala ainda: eu dei leite para vocês crescerem, mas ainda não pode comer alimento sólido. Por quê? Porque ainda vocês continuam carnais. Ou seja, Paulo estava, de certa forma, exortando os coríntios para falar para eles assim: vocês precisam mudar, porque todo o ensino que vocês tiveram ainda, vocês continuam da mesma maneira. Vocês têm que mudar essa postura. Então aí ele falou, nós estudamos lá, né, que a causa das existência dos partidos, né, que chamou isso até como criancice. Foi isso que Paulo fala. Isso é citado por Paulo como criancice. Depois ele fala sobre a manifestação da carne, né, que é uma escolha. Tá? Essa manifestação da carne é uma escolha. Eu posso me calar, eu posso, controlar a minha carne ou não. Eu posso dar vazão à minha carne para aquilo, na verdade, ele falava assim que era uma forma de egoísmo que havia nessa igreja. Então, quer dizer, ou a gente controla nós mesmos, nós tem coisa que é só fechar a boca, só engolir a língua, ficar quieto, respirar fundo. Mas assim, quando você tem um espírito encrenqueiro, o problema é o que acontecia com essa igreja. Era um espírito encrenqueiro. Nós também não podemos esquecer que Corinto era uma igreja que muitas pessoas que converteram, eles estavam mergulhados numa cultura a cultura da filosofia. Então, nas praças, nesses lugares, haviam as grandes discussões de temas filosóficos. Então, era uma aula bate-boca. Por quê? Porque quem já teve aula de filosofia sabe que você vai tentar, por todos os pensamentos dali, o máximo de pessoa compartilha. Então, tipo, você lança uma bomba e aí depois vê o estrago que ela faz, né? Tipo, você lança um assunto e aí vê a causa do que aquilo gera. Então, eles estavam nesse tipo de cultura. Então, só que eles trouxeram essa cultura para dentro da igreja. Eles não entenderam que a realidade da igreja era outra. Então, havia a maior decepção entre eles, tá bom? E também aqui ele falou também sobre os obreiros, quem eram os obreiros. Irmão, na igreja, aqueles que são colocados como obreiros não são nada. Como nós já falamos, nós só somos chamados para ser servos. Tá? Então, os seus olhos têm que ser colocados no Senhor, somente no Senhor. Nós somos ajudadores, como a Bíblia fala, como um regou, plantou, mas quem é realmente importante é aquele que deu o crescimento, que é o Senhor. Então, os nossos olhos estejam no Senhor, sempre no Senhor, tá bom? E aí, ele fala no segundo tópico, ele fala: Deus julga os obreiros, tá bom? Que é onde ele vai falar sobre até o que leva um obreiro a fazer alguma coisa, que um dia vai ser provado pelo fogo. Se a nossa intenção foi real, foi verdadeira, foi servir ao Senhor, ou se foi para aparecer, para status, para se promover, para coisa desse tipo. Então tudo isso vai ser provado. Então, se nós não fizermos com a intenção verdadeira, vai ser palha, madeira e feno. Vai queimar, vai ser salvo, mas galardão não tem nenhum. Agora, se a nossa motivação foi servir ao Senhor, fazer para o Senhor, aí nós edificamos com madeira, ouro,
madeira não, pedras preciosas, ouro e prata. Então, quer dizer, aí nós vamos receber do Senhor galardão por causa disso. Então, ele estava até deixando bem claro da motivação que nos leva a fazer qualquer coisa. Bem? E hoje, ele vai falar sobre como eliminar as divisões, que está no capítulo 3, né? E aí ele foca na revista 1 Coríntios 3, do 18 ao 23, e fala assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Na revista ele fala assim, o apóstolo Paulo voltou ao tema da sabedoria no mundo e da futilidade de qualquer tipo de vanglória, baseado em líderes de grande capacidade, para mostrar que essa tendência pode ser corrigida quando a igreja possui um conceito exato de ministério. Então, quer dizer, aqui ele está falando o quê? Que ele chama a atenção daquele povo justamente para que, no sentido de que as pessoas olhem, né, para os líderes e entendam a posição desses homens, tá? Que de forma alguma, né, como ele fala aí, ele fala assim, Paulo voltou ao tema de sabedoria do mundo e da futilidade de qualquer tipo de vanglória baseada em líderes de grande capacidade. Às vezes o problema de alguns que estavam ali dentro era justamente vangloriar ou de Paulo ou vangloriar de Apolo, porque Apolo era o mais, vamos dizer assim, eloquente entre eles, era o mais sábio em termos de sabedoria. Vamos dizer assim, eu creio que eles tinham a característica daquela cidade mesmo, assim. Certamente ele era alguém que dominava muito as letras, assim, em termos filosóficos, assim, ele era eloquente, sábio demais. Então, o outro é Paulo, porque Paulo foi quem fundou a igreja, ele é o, sabe, aquela coisa desse tipo. Pedro, eu sou de Pedro por causa disso. Então, na verdade, aqueles homens, aquela igreja, em vez de se vangloriar em Deus, se vangloriava nos seus líderes, ou seja, colocava os seus olhos naqueles líderes, como se, né, aquilo fosse alguma coisa. E aí ele fala assim, no primeiro tópico, a visão correta de quem ensina. É bastante fácil que tenhamos conceito errado acerca de nós mesmos. Por isso Paulo advertiu: ninguém se engane. Talvez alguns mestres em Corinto se fizessem passar por homens de grande sabedoria. O apóstolo se dirigiu a eles e a qualquer pessoa que possui um conceito elevado da sua própria sabedoria. Se alguém deseja ter verdadeiro discernimento espiritual, tem que se tornar o que o mundo chama de louco. A verdadeira sabedoria que está contida no Evangelho é achada quando se renuncia à sabedoria deste mundo. Então o que ele está falando? Talvez aqui muitos deles poderiam ter, alguns mestres daquela igreja poderiam ter se apoiado, né, neles mesmos, achando que eles são muita coisa. Será que existem essas coisas? Existe sim. Existem líderes que acham que se eu não fizer, ninguém faz como eu. Coitado do líder. Daqui a pouco aparece um bem melhor que você, te bota um chinelo, só para mostrar que o Senhor exalta quem Ele quer, faz o que Ele quer. Então, assim, infelizmente, irmãos, há líderes desse jeito sim, que acha que é alguma coisa, que sem ele nada acontece, ele é o bam, e assim, não era diferente do que estava acontecendo aqui dentro da igreja. Então, provavelmente aqui, essa igreja, muitos desses mestres vieram desse mundo cultural ali naquele lugar. Então, quer dizer, ainda eles poderiam se achar alguma coisa justamente por ser quem eles eram. Mas isso significa que alguém, por exemplo, que pode ser um doutor em alguma coisa lá fora, quando ele se converte, ele vem a ser alguém tão assim dentro da igreja. Por exemplo, você viu assim, eu não vi cantores assim que se converteram e que são alguma coisa hoje.
pode ver que as pessoas que estão em evidência hoje, cantores, essas coisas, são pessoas que foram levantadas pelo Senhor, porque as pessoas mesmo que vieram do mundo não fazem, entre aspas, sucesso. Pode ver, eles fizeram lá. Dentro da igreja já não acontece mais isso. Por quê? Porque Deus levanta os seus. Então, que a gente venha sempre entender que nós somos, dependentes do Senhor. Diferente do que nós fizemos lá fora, não é porque a gente foi alguma coisa lá fora que significa que quando a gente chegar dentro da igreja a gente vai ser alguma coisa, não. Pode ser que Deus fale assim: não, aqui dentro você vai ser um membro normal. Você pode ser tudo lá fora, mas dentro da igreja você vai ser uma pessoa normal, não vai estar em evidência, nada disso. Então ele fala aqui, talvez alguns mestres em Coríntios se fizessem passar por homens de grande sabedoria. Então quer dizer, talvez eles queriam impressionar, e sempre tem quem se deixa levar pela aparência. Era o que acontecia aqui. Então, se causava tudo isso aqui, era porque tinha quem dava ibope para esse tipo de gente. E aí Paulo vem e pau neles. Se põe no seu lugar. Porque se tem alguém que tem que ser honrado aqui, se tem alguém que deve ser entronizado nesse lugar, é só Cristo. Os demais não são nada. Vocês são só trabalhadores e cooperadores. E aí ele fala: se você quiser ser sábio, você tem que se tornar louco. Ou seja, deixar tudo aquilo que você tinha, que era seu, toda a sabedoria que era nossa, já tem que ser deixada de lado. E a verdadeira sabedoria que eles falam assim, ela está contida no Evangelho. Principalmente acontece quando nós renunciamos à sabedoria do mundo. Então, quer dizer, eles tinham que abrir mão de tudo que eles eram lá para que o Evangelho fosse a realidade deles. Ele fala assim: a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Com a sabedoria humana, por mais que insistisse, o homem jamais poderia elaborar um plano de salvação eficaz como o elaborado por Deus. Ele triunfa sobre a sabedoria humana a fim de realizar os seus propósitos. Nem mesmo toda a erudição dos homens poderia frustrar os planos de Deus. Não há pensamento humano que o Senhor não conheça, e sabe que são pensamentos vãos ou inúteis, como comprova a incapacidade de um homem alcançar a salvação. Deve-se considerar aqui que Deus não condena a sabedoria relacionada com a ciência, a filosofia e outros campos do saber humano. Ela é necessária e é dádiva de Deus, mas a sabedoria que exclui o temor do Senhor e a cruz de Cristo é vã e inútil nas questões relacionadas a Deus, a salvação e a verdade espiritual. Então, querido, provavelmente para a filosofia, para esses homens dessa cultura, a cruz era escândalo. Por quê? Ele falou assim: mas isso, um homem que morreu crucificado, ele traz a salvação? Acho que a gente aspira a coisas maiores, coisas mais excelentes, vamos dizer assim, coisas mais assim, mais elevadas diante da sabedoria daqueles homens, diante da sabedoria do mundo. Então talvez ele poderia falar assim: que Deus pudesse fazer um plano diferente, assim, segundo as doutrinas deles, ou mesmo dos pensamentos dele. Mas aí é onde ele fala que o plano de Deus foi elaborado, e para quem crê é poder para salvar, mas para aqueles que, para os judeus também, para os judeus aliás, escândalo, e para os gentios, para esses homens, é o que? É loucura. Então, quer dizer, e é isso que Deus quis fazer mesmo, que seja escândalo para um, que seja loucura para outro, mas é poder para salvar para quem crê. Então essa é a verdadeira sabedoria. Então que os judeus não se apoiem nos seus conhecimentos, do jeito que eles achavam, porque nós não podemos esquecer que os judeus achavam que o Messias tinha que vir como eles pensavam, e ele veio muito simples, então para eles foi o quê? Foi escândalo. Que negócio é esse? Um homem maldito foi pregado na cruz, é maldito. Que negócio é esse? Então, quer dizer, para eles era um escândalo, e agora já para os gregos, para os gentios, era loucura. Tipo assim, um homem que segura a cruz, morreu lá. Essa salvação de Deus, porque esses filósofos, eles tinham os
eles eram os grandes pensadores. Então eles passavam a vida deles pensando, trazendo. Quando você vai estudar, irmão, nós vamos estudar, quando a gente faz filosofia, a gente viaja na maionese com esse povo, não é? É porque esse povo aqui, exatamente por quê? Porque eles são os homens dos pensamentos. Pensamento que às vezes viaja na maionese mesmo e para eles é tudo. Então esse é o conhecimento. Então, herança do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele aqui estava falando aqui justamente para nós. Então que a gente tenha a visão, que a visão correta também que nós não venhamos nos apoiar na sabedoria, que essa sabedoria que eles traziam, mas sim que fosse colocado no conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, não é porque fala bem, não é porque, sabe, a gente tem que, aliás, tem que tomar tanto cuidado. A Bíblia fala que nos últimos tempos, a Bíblia, tantos falsos mestres se levantarão, ensinando tantas coisas assim, nada a ver. Por exemplo, então vou aproveitar para falar aqui. Não toca mais voz da verdade aqui dentro, não, por favor. Por quê? Porque eles são hereges. Você sabia? Eles são unicistas. Pode procurar saber. Eles não acreditam na Trindade. Não é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles são unicistas. Eles acreditam que Deus, o Pai, se fez Filho e veio na terra. Depois que ele subiu, ele voltou como Espírito Santo. Então, a gente vai dar ibope para esse pessoal? Unicista. Pode procurar, tem até na internet coisas sobre eles. Eles estão na mesma linhagem da árvore da vida e esses outros ensinos. Então, como nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, são 3 em 1, né? Eles não, eles acreditam que o Pai desceu como Filho e depois, quando ele voltou para os céus, depois ele voltou como Espírito Santo. Então não são 3, é o mesmo que se manifestou de diferentes formas. Então é chamado de unicista. Então não dá igual para eles não. Isso, essa coisa de, entendeu? Então procura para você, tem estudos imensos da voz da verdade. Então vamos estar atentos, porque são ensinos errados da palavra, que perdem essa doutrina. Ok? Então estejamos atentos, irmãos, porque a gente tem que estar bem atento em relação às coisas, tá? Porque vamos cuidar da sã doutrina. Nós viemos estar cada dia mais apegados à palavra do Senhor, e meditarmos e estudarmos no conhecimento do Senhor. Então, a visão correta de quem ensina, nós já vimos, e segundo, a visão correta sobre quem possui o que ou quem, né? Aí onde ele fala assim, todos são da igreja. Não havia nenhuma razão para os crentes coríntios se gloriarem dos homens. Eles deveriam se alegrar pela providência de todos os fiéis líderes que Deus lhes enviou. Então, em vez de ficar brigando por causa desse aqui, por causa daquele lá, porque esse é melhor que aquele, porque esse não sei o que tem, eles deveriam falar assim, nossa, graças a Deus que o Senhor nos deu todos esses. Olha que diversidade que Deus deu, olha quantos homens que o Senhor deu, capazes de cuidar de nós, ou mesmo de trazer a palavra do Senhor, porque cada um, irmão, é usado do seu jeito. Não adianta a gente querer que o fulano fosse assim, não, cada um tem sua particularidade, Deus cuida, graças a Deus na sua multiforme sabedoria, graças a Deus capacitou cada um de um jeito, para ser de um jeito. Então, nós nunca vamos, assim, até nem que a gente tentar copiar alguém, a gente nunca vai ser igual a ninguém, porque Deus nos fez diferentes uns dos outros. Então, aqui ele está falando justamente, então agradeça, eles deveriam se alegrar pela providência de todos os fiéis líderes que Deus lhes enviou. Quando ele fala assim, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Se a igreja tivesse sido cuidadosa para entender e seguir tudo o que aqueles 3 homens ensinaram, estaria unida e não dividida. Aí ele fala justamente isso. Eles cooperaram com Deus para suprir as necessidades espirituais dos crentes, um de um modo, outro de outro, como lhe aprouve.
Então, querido, a igreja, em vez de tomar partido, deveria ter feito o quê? Não, ficar feliz. Por quê? Porque aqueles homens, de certa forma, eles conseguiram atingir pessoas diferentes. Por exemplo, irmãos, tem gente que, por exemplo, cada um ensina de um jeito. Às vezes você pode falar assim, eu não entendo mais como eles ensinam. Ué, por quê? Porque talvez a didática dessa pessoa é diferente. Mas amém, glória a Deus. Não fez ele melhor do que ninguém. Às vezes por exemplo, tem gente que já gosta de outro tipo de ensino. Então aí, por exemplo, eu me identifico com esse ensino. Mas então agora esse? Não, tudo normal, cada um. É a mesma coisa quando você tem os seus professores. Tem coisas que a gente tem a nossa tendência natural. Por exemplo, eu amava biologia, então quer dizer, biologia era a aula, agora a tal da história era um terror. Era um terror, mas não é por causa a gente tinha que aprender. Mas amém, aprendemos. Glória a Deus por isso. Então, quer dizer, a gente tem que aproveitar, irmão, e agradecer a Deus por isso, por essa diversidade. Irmão, a diversidade, ela alcança mais pessoas. Se fosse todo mundo igual, ia atingir só um tipo de pessoa, não é? Agora, quando há diversidade, várias pessoas, vários tipos, eles atingem pessoas diferentes. Esse é o intuito. Mas não é para multiplicar com isso, esse é melhor, eu quero isso, eu quero. Não, todos somos iguais, somos só cooperadores do Senhor. Mas quem dá o crescimento, quem faz toda a honra, toda a glória é dada para o Senhor. Todo louvor é dado ao Senhor. Amém? E ele fala assim, tudo é da igreja. Não somente os bons líderes são da igreja, mas todas as demais coisas que Deus concede para o bem dos seus filhos. Então, os líderes são da igreja? São. Como cristãos, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Somos participantes da glória de Deus em Cristo. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, eu falo que nós precisávamos, assim, justamente aqui, quando ele fala da carnalidade, as contendas, mostram como que a igreja é imatura. Isso é imaturidade, criancice espiritual. Irmãos, assim, eu creio que como igreja, a gente tem cada dia mais e mais buscar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Então, quando nós buscarmos isso, eu creio que essas coisas aqui, esse tipo de coisa já não vai existir entre nós. Por quê? Porque, por exemplo, quando houver diferença, o que nós vamos fazer? Ao invés de atacar, a gente vai chegar e falar assim, vem cá, vamos conversar? Por quê? Porque crentes maduros fazem isso. Crentes maduros fazem isso. Resolvem. O que deve ser feito é conversar. Não tem tantas outras coisas que na igreja de Corinto é um exemplo para as nossas vidas, da imaturidade. Então, irmãos, é tempo de nós crescermos espiritualmente. Sabe, competições, disputas, essas coisas não têm cabimento. Não tem razão de ser, porque isso só divide o reino. Isso aí é brecha para o diabo fazer o que quer. É brecha para o diabo agir dentro da igreja, para atrapalhar o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, e outra coisa, irmão, a gente tem que entender assim, tanto a gente tem que voltar para a palavra, uma coisa assim, que nós como igreja, nós precisamos melhorar e muito isso, tá? Muito, eu estou falando como pastor agora. Como igreja nós temos que melhorar muito isso. E outra coisa, liderança, respeito à liderança da igreja. Muitos problemas acontecem justamente por insubmissão. Muitos acontecem por insubmissão. Assim, é complicado, irmão. A gente tem que entender que a partir do momento que a gente entra dentro da igreja, nós estamos para servir ao Senhor. Só que no serviço do Senhor, aqui dentro tem uma hierarquia para ser respeitada. Não é que você vai tentar passar em cima, você não tem nada a ver com isso, irmão. Essa liderança não é para isso. A liderança que Deus instituiu dentro da igreja não é para mandar e desmandar, não é uma liderança mundana, é uma liderança espiritual, que deve ser entendida assim, que há uma ordem dentro da igreja que precisa ser respeitada. E quando não se respeita, aí a coisa fica... Essa igreja tem dificuldade em
e respeitar líderes. Essa igreja tem. É nítido isso. Nítido, nítido, nítido. Tem gente que trata a gente pior que cachorro. Mas está entregue para o Senhor. Eu não preciso perder tempo. Porque, irmãos, às vezes a gente está colaborando para nós ajudarmos uns aos outros a edificar o reino, e é para isso que nós estamos aqui. O desgaste é tão grande, é tão cansativo, é tão assim, você fala, meu Deus, isso tudo poderia não existir. Por quê? Se a gente simplesmente entendesse, ó, o pastor está lá para, como eu falei, para administrar os dons da igreja, para ajudar, para colocar cada um no seu departamento, para pastorear, para trazer conhecimento da palavra, não é para ser melhor que ninguém, para que a gente consiga andar dentro da igreja, segundo a visão que Deus tem nos dado. Então, irmão, assim, que a gente esteja orando por isso, sabe? Que haja assim, não vou fazer vistas grossas. Aqui na igreja tem quem fala, eu sou de Paulo, eu sou de IS, eu sou de Luz. Tem, e não adianta falar que não tem, porque tem sim. E aí fica aquela coisa de grupo. Isso tem que acabar, tá? Isso tem que acabar. Tem que acabar. Nós somos de Cristo. Tá? Nós líderes só somos cooperadores, como a Bíblia fala. Só isso. Não somos melhores que vocês. Em nada. Só Deus nos chamou para cuidarmos. Então, que essas muralhas, porque essas muralhas têm que cair por terra. E a gente não pode alimentar isso. Nós não podemos alimentar isso. Tem que cair por terra isso. Não cresce, porque aí fica 3 igrejas dentro de uma igreja, não é? Fica 3 igrejas dentro de uma igreja, e aí qual a possibilidade de crescer? Pessoas que partilharam. Sim, essa tendência, entendeu? Então, irmãos, que a gente não, sabe, que a gente possa entender que Deus nos colocou aqui com funções diferentes, tá? E cada um vai, mesmo não só como o pastor Paulo, como o pastor Mies, como eu, ou como os líderes do departamento, a gente tem que entender assim, ó, que não está trabalhando para o meu departamento, a gente está trabalhando para a igreja, não é para o meu departamento. Por exemplo, o Ministério Infantil, ele vai trabalhar para a igreja, para cuidar da igreja através onde fica a igreja, as crianças, os adolescentes. Então, é visando o todo, não é o meu departamento, o meu coisa, não, é a igreja como um todo, só que cada um está separado para cuidar de uma certa coisa, para ficar mais fácil o trabalho. É só isso. Só que na hora que a gente está, eu não vou porque eu não gosto do fulano. Não, eu não quero ministério tal. Isso é partidarismo. Pode. Assim, o pastor é o líder, o pastor Mies e o pastor Paulo. Já às vezes, o pastor Paulo chegava e mandava fazer tal coisa. O pastor não estava sabendo. Aí a gente ia fazer, a gente só não liberava. Aí a gente ia fazer e a gente ouvia, porque a gente obedeceu fulano. Isso sempre acontece. Aí você fica assim, eu faço o que ele mandou ou não faço? Será que ele falou para ele ou será que não falou? Aí você fica desse jeito, você fica amarrado. Você não sabe. Se é liderar, você tem que obedecer o seu líder. Aí se você obedece o seu líder, você leva porque você obedeceu a quem está o líder. Aí se você não obedeceu a quem está o líder, você também leva porque você não obedeceu. Aí você não sabe o que faz. Você fica meio perdido. Então, mas sempre dentro da igreja, nós temos que entender assim, que tem a ordem? Tem. E assim, tudo que todo ministério tiver que fazer, tem que passar por mim. Isso é fato. Não é uma questão de qualquer. Não, isso tem que passar por mim. Eu tenho que saber o que vai acontecer. Para ver. Primeiro, para ver se eu vou me permitir fazer. Mas quando ela falou assim, eu vou falar para ela tem que vir perguntar para você. Não. É isso que ela não sabe. Mas aí depois
se dizer aí, não, na verdade, não é nem você que teria que tomar, é o líder que fez. É o líder que tá. Então vamos estar atentos a isso. Tá? Então, por causa dessa ordem, tem que haver essa ordem, senão vira farsa. Seguindo o que o pastor está falando, você tem que obedecer o líder ao pé da risca. Sim. Porque o líder tem que obedecer o pastor ao pé Só da que aí risca. se você obedece, porque já aconteceu com o Paulo. Eu já obedeci uma coisa que o Paulo mandou fazer e eu levei bronca do pastor. Porque não era para fazer aquilo. Provavelmente eu acho que ele não tinha falado comigo Aí alguma depois coisa. eu não tinha falado com o pastor. Aí só que Mas aí certamente ele levou. Depois ele conversou. Mas é chato. Eu vou no bom sentido, viu, irmão? Depois ele levou no bom sentido, viu? Depois a gente conversou, aí ele falou, não faz isso, não é desse jeito. Irmãos, assim, não é que, tipo assim, que a gente quer regular tudo. É que tem coisas que, por exemplo, Deus vai nos direcionar. Tem coisas assim, por exemplo, que aquilo ali está vendo de um jeito, às vezes vem falar para nós, a gente vê de outro jeito. Você fala assim, se você talvez fizer assim, vai alcançar. Porque uma coisa, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa, quando o pastor Wilson falava assim, que Deus mostra as coisas para a gente, eu falava, virou super-homem agora, né? É verdade. É verdade mesmo. Tem coisas que só se a pessoa chega a começar a falar, aí você já sabe tudo que vem depois. Deus já fala assim, isso. E acontece mesmo, irmãos. Aí eu achei interessante. Então, irmãos, mas é por até um bom andamento da igreja. Assim, não tem como. Mesmo igrejas grandes, eu vejo lá pela Lagoinha. Lá, o pastor Márcio, ele sabe o que acontece na igreja. Ele deixa eu fazer as coisas, mas ele sabe o que acontece lá. Sempre ele sabe. Nada é feito sem ele saber. Então, irmãos, por quê? Porque a gente precisa disso. Porque, vai ter. Estou sabendo de nada. Irmãos, assim, isso está dentro da liderança da igreja. A honra, o respeito. Faz parte disso. Isso faz parte. Então, por favor, pro bom andamento da igreja, para a gente não ter problemas. Tá? Não é que vai pisar em cima do não vamos, irmão. Não vamos, pode ter certeza. Se você quer ver a igreja crescer, eu também. Eu quero ver o Senhor abençoá-los. Todos nós, como povo, como igreja. Você ia falar alguma coisa? Não, é só que assim, o pensamento que eu tenho é que todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Sim. Nós como liderados. Sim. Todos nós, sim. Então, às vezes a gente vai incorrer em erro. Eu também vou errar. Certo? E aí o que acontece às vezes com essa questão de liderança, liderado e pastor, é que, por exemplo, se eu tenho um líder, eu vou obedecer ao líder. Eu tenho que acreditar. Você vai obedecer o seu líder dentro daquilo que você vai fazer ali, na responsabilidade que está ali. Porque ainda tem outras coisas. Vamos falar, citar uma situação que está acontecendo hoje. O Paulo é líder dos jovens, certo? Dos adolescentes. Eu e a Bel estamos meio auxiliando o Paulo. Então, às vezes, eles vêm, por falta do contato com o Paulo, perguntar alguma coisa para mim. O Paulo é que é responsável pela liderança. Se acontecer, e eu tenho que crer que o Paulo passou para o Lúcio, ou o Lúcio passou para o Paulo, a determinação do que pode e do que não pode ser feito. Então, o que o Paulo fizer com os jovens, com os adolescentes, e eu estiver ajudando, eu tenho que acreditar que o Lúcio está sabendo através do Paulo, não é através de mim. E qualquer erro que acontecer, quem vai se acertar com o Lúcio, com o líder, é o Paulo, não sou eu. Então, às vezes, naquele medo, naquele receio de obedecer ao líder, é porque imaturamente, pelo começo da igreja, pelo começo da liderança do próprio Lúcio, na presidência do Ministério Global da igreja, aconteceu imaturidade lá, da não comunicação do Lúcio com o Paulo, da maturaniense com o Lúcio, e nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu acho que a igreja está crescendo até com os erros. Então, mas aí tem que haver, a gente fala de disposição de entender o erro também. Porque, tipo assim, se dependendo do que acontece, a gente só volta a apanhar. Fora o fermento que fica.
tipo assim, às vezes acontece alguma coisa assim no meio do caminho, a gente só falta apanhar. Por quê? Porque não tem educação, chega a ser nível de educação mesmo. Porque fala assim, pera lá, calma lá, meu filho. Deixa eu acreditar que a fé é fogo dentro da igreja. Não é fé e fogo. Nós temos que ir conversando, entendendo. Gente, e assim, os líderes, eles estão responsáveis para cuidar de departamentos, tá bom, irmãos? É só isso, para o trabalho ficar mais fácil de administrar. Mas assim, não tem que eu só isso, eu só faço isso, só com esse, ou só com essa, ou só com essa situação. Não, irmãos, nós temos que trabalhar o corpo, é verdade, o corpo. O intuito é trabalhar com o corpo. Tá? Então, que a gente vive. E também, irmãos, essa coisa do erro, que às vezes a gente falha, claro que falha. Então, sabe, às vezes assim, parece que não perdoa o erro, a pessoa não entende, assim, você vai consertar só, não perdoa, você tem, não sei o que tem, você não fez. Sabe, é complicado você liderar a gente desse jeito. É complicado. Porque eu falo que às vezes é mais fácil, às vezes eu tenho menos problema onde eu trabalho para trabalhar em equipe do que às vezes quando a gente pede coisas dentro da igreja. Mas às vezes é mais fácil, porque não tem algumas coisas que a gente vê. Então assim, irmãos, nós estamos fazendo para o Senhor. Vamos para o Senhor, e nosso intuito é edificar a igreja, abençoar a igreja toda, cada um no seu departamento, mas a gente estando em comunhão, conversando sempre. Tá? Porque chega uma hora, irmão, que não dá, né? Porque, tipo assim, até porque se a igreja cresce, daqui a pouco vai chegar as coisas mais sérias só. Ainda hoje a gente fica só para ver como está o andamento da igreja. Isso é uma certa forma, irmãos, para a gente saber como está o andamento da igreja. Não é? Mas chega uma hora, por exemplo, uma igreja de não sei quantos mil membros. Não é tudo que o pastor presidente vai ficar sabendo tudo. Por quê? Porque os líderes vão estar lá agindo e fazendo. Mas entendeu? A igreja aqui ainda dá para a gente acompanhar. Mas em nome de Jesus vai chegar uma hora, porque muita gente. Só para complementar, e está tudo dentro dessa lição. Se a gente voltar, a gente só cede, vamos falar, a carnalidade ao mundanismo. Então, se a gente, quanto mais espiritual a gente ficar, e pelo menos para o entendimento meu do André, espiritualidade tem a ver muito com convívio com pessoas espirituais e também com oração. Certo? Porque o Espírito Santo convence a gente do que você está certo, o que está errado, até quando o líder está errando. Então, às vezes, a gente é chamado pelo Espírito Santo para exortar o nosso líder. Falar, cara, você errou nisso.
pastor, só é bonito. Então, quanto mais espiritual a gente tiver, menos carnal, menos mundano a gente vai estar. Então, está tudo, eu acho, dentro dessa lição. Assim. É importante a gente estar realmente digerindo essa lição para a gente crescer espiritualmente. Entendeu? É por isso que a gente tem que, eu falo que a gente tem que orar muito, muito mesmo. E é tempo de orar, de buscar o Senhor e voltarmos para a palavra do Senhor, irmãos. Assim, é tempo de meditar no Senhor, na palavra do Senhor, se a gente quiser viver as coisas de Deus. Irmãos, tem coisas assim que perde-se o controle por pouca coisa. Por pouca coisa. Pouca coisa vira um negócio de todo mundo. Então, o espírito mundano causa dissensões na igreja. O espírito mundano causa dissensões na igreja. É bem claro que a palavra fala. Se está promovendo dentro da igreja, por quê? Quem está atuando? O espírito mundano. Ainda não melhorou aquilo ali, sabe? Então, irmãos, assim que a gente venha, nós vamos nos policiar e estar pedindo Deus graça a cada dia, mais e mais para fazermos, ok? Tudo é na igreja, vamos lá. O mundo é nosso, eu já li a primeira parte. O mundo é nosso não apenas no sentido que Deus o criou para o nosso sustento e deleite, mas também no sentido de que os seguidores de Cristo herdarão a terra. A vida é nossa no sentido físico, a vida é um dom de Deus e devemos prezá-la. No sentido espiritual, nós a recebemos para participar da natureza divina e para desfrutá-la eternamente. A morte é nossa. O grande inimigo da humanidade foi vencido. Cristo venceu a morte e por ele nós a vencemos também. Paulo entendia que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Para o povo de Deus, a presença no mundo é boa e necessária, mas a morte que conduz à vida eterna é melhor. As coisas do presente são nossas, as boas e as más. Em todas as coisas temos a oportunidade de sermos vencedores e de experimentar o amor de Deus por nós. As coisas futuras são nossas, certamente são nossas as bênçãos celestiais, as quais agora só desfrutamos o mínimo. Ok? Então, e por último, a igreja pertence a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Nós somos propriedades de Cristo. Ele é a origem da igreja, a base para a unidade espiritual, a cura para as divisões. Se os olhos dos cristãos de Corinto estivessem voltados para Cristo, as divisões não ocorriam. O maior motivo para se manter a unidade do Espírito e evitar as divisões na igreja é saber que pertencemos a Cristo e que Cristo é de Deus. Todos nós somos propriedade de um e de outro. Na oração sacerdotal, o Senhor valoriza o que ensina sobre a unidade ao dizer, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Que todos sejam um, e como és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós deveríamos aprender a manter a unidade com o Deus Pai e o Deus Filho. Eles são eternamente um em essência, embora sejam duas pessoas. Então o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre foi em unidade. Você viu Jesus brigando com o pai dele alguma vez? Tem algum relato bíblico? Não, por quê? Porque eles estavam em unidade. Então, quer dizer, o filho brigava com o pai. Ah, você está querendo se promover em cima de mim, né? Não, pelo contrário, para que o pai seja glorificado através do filho, entendeu? E aí vai. Então, quer dizer, por quê? Porque o coração deles era esse, era simplesmente um. E que nós, como igreja, devemos trabalhar isso e que buscarmos essa unidade. Nós precisamos buscar essa unidade para que nós venhamos crescer, buscar o entendimento do Senhor, a graça do Senhor, para vivermos aquilo que Deus tem para nós. As divisões têm origem em desejos bem egoístas. Faça um levantamento de algumas atitudes que refletem esse egoísmo. Em seguida, reflita: como olhar para Jesus pode ajudar-me a corrigir o que o egoísmo estragou em minha vida?
Jesus para ajudar-me a corrigir o que o egoísmo estragou em minha vida. Lembrando, gente, que Jesus se doou, né? Ele foi extremamente altruísta. Ele sempre pensou no outro. Então, ele trabalhou por isso, né? Ele se esforçou simplesmente para abençoar as outras pessoas. Ele nunca buscou seus próprios interesses. Ele sempre se doou. E eu creio que, como igreja, nós precisamos disso. A maturidade da igreja, irmãos, eu creio que ela vai ser demonstrada onde as dissensões vão diminuir consideravelmente, porque sempre vai haver alguma coisa. Só que o servir vai, assim, o servir em amor, buscar servir em amor, eu creio que a maior forma de ver uma igreja com maturidade. As pessoas simplesmente servindo, respeitando, perdoando, entendendo, compreendendo os outros. Quando você vai falar com alguém, irmãos, assim, tem gente que é difícil conversar. Você vai falar, você bate de frente, você fala, filha, a palavra está dizendo isso. E quer bater de frente ainda. Filho, quando é que você vai se submeter à palavra de Deus? Porque igual a base é a palavra de Deus. Qualquer coisa que tiver que corrigir você, é usar a Bíblia. Ó, está aqui. Mas infelizmente, as situações que as pessoas usam a própria palavra de Deus para o seu benefício, para apoiar ele. Filho, vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Vai ver o que Jesus quis dizer ali, o que o autor quis dizer ali. Não muda do seu interesse, não. Isso daí chama exegese. Esse negócio aí. Exegese. Exegese é quando você estuda a palavra de Deus buscando o sentido dela que o autor quis trazer. Esse deve ser o que nós devemos fazer. Exegese é quando você pega uma parte da palavra de Deus e você manipula aquela palavra para alguma coisa que você quer. Chama exegese isso. Então tem que tomar cuidado. Então, irmão, é tempo de meditar. Você fala assim, e também que a gente seja maleável. Acho que maleável precisamos ser. Precisamos ser assim, estar dispostos a mudar. Estar dispostos a ouvir e querer mudar. Por isso que tem gente na igreja que está 20, 30 anos na igreja que não mudou ainda. Não mudou de vida ainda. Já era assim para ser mestre, como a Bíblia fala, mas ainda tem que dar leite ainda. Dá leite ainda. Por quê? Porque ainda não teve as suas faculdades. Não foi ainda. Então não. É tempo disso. Eu creio que é tempo da igreja viver essa transformação. Assim, pelo menos a gente vai ser curado. Senhor, a tua palavra não mente. Sua palavra não mente. Jamais. Se está assim, é por causa do coração que é duro. Não é porque a tua palavra não é capaz, não. Eu creio na tua palavra, Senhor. E que a palavra de Deus venha transformar nossa vida, nosso coração mais e mais. Bem? Conclusão. Entendeu o que é um crente carnal e um crente espiritual? De que modo a carnalidade provoca divisões na igreja? Concorda que se os crentes corrigirem o foco de atenção, poderão evitar que a igreja sofra com a existência de partidos? Qual tem sido a qualidade das suas obras? As motivações com que as façam corretas? Lembre-se que Deus não vê apenas o resultado do que é feito. Ele conhece as razões que impulsionam o crente a agir. Forte, irmãos. Às vezes a gente até faz alguma coisa. Deu até certo. Aí na hora de pesar, fez, deu certo, mas a intenção não foi. Então Deus pesa a intenção. Ok? 3. Por que ainda há divisões na igreja? Qual é a sua opinião? Para o apóstolo Paulo, tudo começa com a falha em não compreendermos a realidade da unidade espiritual existente no nosso único possuidor. Então, gente, a gente não está num ringue. Nós não estamos num ringue. Ok? Pode falar.
Só é pra gente não apoiar isso, né, irmão? A gente sabe que tem esse tempo. Eles são adventistas, né? Não, eles são, eles mesmos, eles não, eles foi o pai do, não sei qual deles lá da família, que falou que teve uma revelação de Deus para começar um ministério chamado Voz da Verdade. E ele teve essa interpretação da palavra. Os adventistas também, que são, aparentemente muito bons na palavra, eles têm escritos da Ellen White que eles colocam no mesmo texto de ensino da palavra do Espírito errado. Então, o pastor falou assim, Deus julga a intenção, né? Então, Não, fique em paz. não, porque Deus não sei. Fique em paz. Aí a hora que eu sair hoje, eu vou sair aqui da escola dominical, esse assunto já está encerrado. Não, já está mesmo. Então, eu falei assim, eu vou falar com o pastor, e assim, como Deus julga a intenção, a minha intenção era boa, estava pelo louvor, muito bom, então eu ouço na minha casa e achei esse estudante. Depois ela pesquisa para não ver. Mas assim, o que eu estou falando com o pastor, a gente não pode ser de Paulo, nem de luz, nem de Nessa. Eu tenho lá, na quarta-feira, a pastora Niense, que é a minha. Mas assim, mas agora eu sei que o pastor escreveu que não pode, então eu não vou fazer mais. Então, tranquilo. Só para a gente, porque a gente está, de certa forma, apoiando eles, né? Quando a gente está. Entendeu? Não sabia, é. Não, mas não sabia. Então, mas tudo bem, gente. Vamos ficar em paz por causa disso. Não, tranquilo, mas assim, tranquilo. Agora a gente sabe. Não, mas tranquilo, gente. Fica em paz. Quer falar, irmão? É, Moisés, não sei o que é Moisés, tudo alguma coisa é Moisés. Carlos Moisés, isso. Mas se você procurar na internet, gente, tem uns estudos do Voz da Verdade, assim, gigantesco, assim, confrontando essa visão deles. Porque aquela igreja árvore da vida também tem o mesmo unicista também. Eles também têm desse jeito. É a mesma linha. Eles estão na mesma linha. Certo? E por último, considere o significado de ser o santuário de Deus, a habitação de Deus, o lugar onde Deus habita. Então, irmãos, eu creio que é tempo de nós buscarmos o Senhor, o Espírito Santo de Deus, e deixar Deus trabalhar no nosso coração, no nosso ser, moldar a nossa vida, buscarmos, andarmos em paz uns com os outros. A Bíblia fala isso, mas esse aqui é a paz com todos. Que nós possamos buscar isso cada dia da nossa vida. E sermos mais maleáveis, mais moldáveis. Sim. A gente espera que nossos filhos obedeçam, né? Então, eu vejo assim, não é questão de mas eu falo assim, a gente tem que ver o pastor, assim, como, não é assim de ser mais que não, assim, se a gente está aqui, a gente tem que aceitar o que Deus fala com o pastor, a gente tem que aceitar que é o melhor para nós. Então, se é o melhor para nós, nós temos que obedecer. Até a Bíblia fala, sobre assim, a obediência aos líderes faz com que a gente não faça a obra gemendo, irmãos. A Bíblia fala sobre isso, não é? Quando a igreja entende isso, a gente faz a obra com prazer, com satisfação. Mas agora, quando não tem isso, a Bíblia fala que é para obedecer os nossos guias espirituais, para que eles não façam para que eles façam a obra com alegria e não gemendo, porque é sofrimento mesmo, irmãos. Jesus do céu, é desgastante mesmo, irmãos, porque a gente poderia andar e a gente
emperra, aquela coisa emperra, e não vai. Daí você fala, meu Deus do céu, a gente podia estar tão além. E eu creio assim, que Deus tem grandes promessas para a igreja. Irmãos, eu peço até vocês estarem orando pela igreja em relação a isso. Contenda, discórdia, assim, porque está um tempo difícil. Mas eu creio assim, também é um trabalhar do inimigo contra as nossas vidas. Porque assim, eu creio que Deus está fazendo na igreja, que Deus vai fazer, e isso já está incomodando as trevas. Já está incomodando as trevas. Então a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, tipo assim, nós estamos numa batalha que vai até o último dia da nossa vida, né? E principalmente agora no tempo de buscar o propósito do Senhor para nós. Irmãos, 2 tipos de sabedoria, viu aí? Então, Tiago 3, 8 e 5. Bem?